O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Essa palavra de Jesus, ela se cumpriu. Em quem? Nele mesmo. Ele, Jesus, revelou essas coisas escondidas. O itinerário que ele fez, o caminho que ele fez, de revelação do Pai, do amor do Pai, da misericórdia do Pai. Tudo aquilo que nosso Senhor realizou, essas coisas escondidas, o seu ministério foi revelando o reino de Deus, o reino dos céus. E é claro que um caminho foi feito. E na leitura do livro do Gênesis, e é tão bonito a gente perceber isso na nossa religião, na nossa caminhada, onde não se esconde os erros, os pecados, as falhas, porque a gente é assim, né? É ou não é? Somos pecadores, somos falhos, a gente quer muito acertar, mas a gente erra. E o povo de Deus, que foi libertado do Egito, que viu tantas maravilhas, se sentiu tentado em fazer um Deus para si. Moisés tinha subido ao monte para estar com Deus, para receber a mensagem de Deus. Como ele se demorava, o povo quis fazer um Deus para si. E até convenceu Araão, o irmão de Moisés, a fazer um Deus. Araão recolheu o ouro que tinha entre o povo lá, jogou no fogo e saiu um bezerro de ouro. E quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente percebe que também o mal, o demônio, ele não consegue ser muito criativo, né? Aquilo que aconteceu no passado tem acontecido também nos nossos tempos, nos nossos dias. É ou não é verdade que hoje em dia vários bezerros de ouros são aí feitos? Cada um quer um Deus do seu jeito, ao seu bel prazer. Não, mas são as minhas regras. Eu quero as minhas regras, não as regras de Deus. Não as regras que foram reveladas a Deus por meio de Moisés, por meio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então se fatia, né? Não, disso aqui eu gosto no cristianismo, disso aqui eu gosto no judaísmo, disso aqui eu gosto do islamismo. Essa filosofia oriental aqui também é legal, é bacana, eu vou introduzir aqui, e cada um faz o seu Deus. Mas nós estamos aqui, irmãos, como cristãos, como católicos, apostólicos, romanos, não para criar um Deus, mas desfazer dos deuses que nós, porventura,
então criamos nesse tempo, para aderir a este único Deus, que é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo, e que se revelou em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rosto da misericórdia do Pai. Ele com o Pai, eles prometeram que enviariam o Espírito Santo, e enviaram o Espírito Santo. E é por causa do Espírito Santo que nós estamos aqui também. É por causa dele que nós temos sabedoria, discernimento, e precisamos cada vez mais, não é? De sabedoria, discernimento, força, para a gente continuar a nossa caminhada. Mas a lei que foi proposta por Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, evidentemente, era uma lei para a vida, é uma lei para a vida. Eles pecaram, Moisés intercedeu novamente pelo povo e Deus não fez, quer dizer, Deus nunca faz o mal mesmo, né? Mas consequência de um mau caminho, consequência de ter plantado algo ruim, é claro que vai se colher algo ruim. Então, consequência do pecado, eles escolheram a consequência do pecado. Não é que Deus castigou, que Deus queria o mal, Deus sempre quer o bem, o nosso bem. E Ele sim nos permite algumas coisas ruins para nós tirarmos proveito daquilo que erramos, falhamos. Então aprendamos, meus irmãos, com os nossos pais, com os nossos antepassados. Aprendamos com as falhas, com os erros, mas também com o caminho que eles fizeram depois de retomada, de arrependimento. Moisés intercedeu pelo povo e o povo voltou ao caminho da vida. E volto a dizer, o caminho da vida foi revelado, essas coisas ocultas, escondidas, foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Como? De uma vez? Nosso Senhor falou tudo no Sermão da Montanha? Não. Aos poucos, Ele foi se revelando. Por isso que Jesus contou essa parábola, né, para falar do reino dos céus, que é semelhante a um grão de mostarda. Se eu dissesse para você que ele estava aqui, tem um grão de mostarda aqui no meu dedo, você poderia acreditar, porque realmente nem dá para ver. É um cisquinho. Mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Jesus dizendo do reino de Deus que acontece assim, gente, pequeno, e gradualmente ele cresce. É assim que acontece no reino dos céus. É assim que o reino dos céus deve acontecer no seu coração e no meu coração. Claro, quando a gente faz um encontro, né? Acredito que esse encontro que você fez aqui, na Canção Nova, te impactou tanto. Puxa vida, eu quero servir a Deus. Os irmãos que fizeram, né, o PHN, aquele encontro, aquela multidão aqui, eu quero servir a Deus, quero ser sacerdote, quero ser missionário da Canção Nova. Calma. A semente foi lançada, mas deixa ela crescer daqui para frente. Como é que ela cresce daqui para frente? Eucaristia aos domingos, Eucaristia no dia a dia, se é possível, a busca pela confissão, a oração no dia a dia, se engajar na paróquia, na comunidade, realizar bem o seu trabalho neste mundo, com honestidade, com verdade, revelando lá no seu trabalho também a face de Cristo. Olha só, o reino vai acontecendo gradualmente e muitas vezes no silêncio. Não é assim que o fermento faz na massa? A massa já explode logo, já cresce logo? Não. Eu nunca fiz pão, né? Mas eu já ouvi o pessoal, né, que faz pão, né? É assim, né? Coloca lá e deixa ela levedar, né? Esquece, deixa ela lá. Fica olhando, não. Deixa ela vai crescendo. Quando você vai lá olhar, puxa, olha, já pode pôr no forno. Ela vai crescendo devagar. Gente, o reino de Deus é assim. Ele acontece gradualmente e nós precisamos ter paciência. É claro, vamos continuar a dar os passos, vamos buscar a Deus, vamos buscar a santidade, mas olha só, o reino de Deus acontece assim,
na fidelidade de cada dia. Claro que a gente gosta do extraordinário, né? Uma multidão veio aqui, uma multidão participou de tal encontro, mas que esses encontros grandes depois sejam alimentados gradualmente pelo Evangelho, pelo testemunho, pela caridade, pela solidariedade do dia a dia, pela busca da santidade, muitas vezes neste escondimento. Né, casal? No escondimento lá, no por favor, me ajuda aqui, me perdoe. Acontece no dia a dia, está vendo o reino de Deus? Nós que vivemos em comunidade, nesse dia a dia vai acontecendo o reino de Deus. Está precisando de algo, irmão? Deixa eu te ajudar. Olha, deixa eu pregar o Evangelho aqui para você. Com a vida. Mas acontece no dia a dia. Peçamos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, que o reino dos céus, como disse Jesus aqui, possa sim acontecer no nosso coração, na nossa vida, mas que nós vivamos com fidelidade, então, dia após dia. Não entremos nessa sociedade imediatista, fast food, tudo rápido. No reino de Deus não é assim. Né? Só um pequeno testemunho, né? Quando eu me encontrei com Nosso Senhor, eu também queria vir logo para o seminário. Né? Não, quero servir a Deus, quero ser padre logo. Aí o pessoal falou, né, da canção nova do vocacional. Não, tem que fazer um caminho, calma aí. Vamos fazer um discernimento vocacional. Ainda bem que foi feito. Para poder acertar na vontade. Estou tentando ainda, né, acertar na vontade de Deus. É assim, gente. Nos encontramos, despertamos. Agora vamos deixar o reino de Deus acontecer. No dia a dia, na fidelidade, no escondimento. Quando ninguém vê, reze, faça caridade, estudemos. E a gente não precisa ficar proclamando por aí não, viu? Reza no seu interior, vai fazendo bem, vai fazendo o reino de Deus acontecer. É assim. Foi assim com Jesus, né? Começou chamando 1, 2, 3, 12, formou 72 e hoje nós somos milhões. Mas ainda há muita gente que precisa conhecer esse Evangelho. Precisa conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo. E que conheça através de você. Através de você. Através de cada um de nós. Mas, tenha paciência também. Como Jesus teve paciência com você, tenha paciência também com os seus. Com seu cônjuge, com seu filho, com a sua filha, com a comunidade que você frequenta. Tenha paciência, o reino de Deus vai acontecendo. Que o Senhor nos ajude a viver com fidelidade o amor a Ele e o amor ao próximo, e o reino de Deus vai acontecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.